Eu ontem quase assisti o assassinato de uma mulher. E entrei no meio para segurar e fui extremamente criticada por todo mundo porque eu podia ter morrido. Como, cara, uma mulher estava sendo assassinada. Então eu vou pensar que eu sou uma pessoa de vida pública, que eu vou acabar numa delegacia, uma manchete de jornal, e por isso eu não vou tirar a mulher debaixo da faca de um homem? O que é isso, gente? Tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. A gente tem que perder tempo, sim. A gente tem que se envolver. Tem que se envolver. A gente veio para o mundo para contribuir para o bem, pomba. Tem que batalhar pelo bem. Ai, da polícia? Sim, polícia militar. Ai, o meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado... O meu marido da moça matou a minha sobrinha. Que nunca mais ia acontecer aquilo, que eu até acreditei que ele tinha mudado mesmo. Você sente que é um pássaro preso numa gaiola, que ao mesmo tempo você quer estar livre, mas ao mesmo tempo você está ali presa. Ela sai daquilo ali completamente despreparada para acreditar nos próprios sonhos de novo. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. Eu fui vítima de violência doméstica num período que não existia nem delegacia da mulher no país. No amanhecer do dia 29 de maio de 1983, eu acordei com um forte barulho dentro do quarto. Eu quis me mexer, não consegui. Então eu pensei imediatamente, puxa, o Marco me matou. 30 de dezembro de 76. O romance entre Raul Fernando do Amaral Street, Doc Street e Ângela Diniz termina numa praia de Búzios, Rio de Janeiro, com uma violenta discussão e 4 tiros disparados contra o rosto da mulher, conhecida como Pantera de Minas. Motivo alegado, defesa da honra. Pena, 15 anos de prisão. Doc Street cumpriu apenas 5. Se a cada 3 mulheres uma sofre violência, muitas de nós estamos em uma situação de risco. O Brasil tem o 5º maior índice do mundo de crimes de feminicídio. E nós temos a cada 15 segundos, uma mulher que sofre algum tipo de violência. Brancas, negras, indígenas, mulheres rurais, ricas, pobres, adultas, mulheres idosas, mulheres jovens. Tinha a esperança dele mudar. Pegava a faca, falava que ia me matar, e eu falava assim, mas eu tô grávida. Na cabeça dele, ele nem tava nem aí que eu tava grávida. Mais de 30 anos atrás, quando Lindomar Castilho matou Eliane de Gramont, ele disse que porque eles estavam separados, e ele entrou numa boate e viu ela cantando e ela parecia tão feliz que ele ficou preso de intensa emoção e aí matou ela. Naquele período, ser preso de intensa emoção amenizava a pena. Março de 81, dentro de um café em São Paulo, o cantor Lindomar Castilho dá fim ao casamento de 1 ano, disparando 5 tiros contra a mulher dele, Eliane de Gramont. Estava havendo assim, uma divulgação muito grande na época dos assassinatos de mulheres que aconteciam quando aquela mulher queria romper com o relacionamento. E eu, com medo de o mesmo acontecer comigo, eu não tomei uma atitude drástica de fazer uma separação litigiosa e tudo isso. Quando eu tinha oportunidade, eu conversava sobre o nosso relacionamento, mas ele nunca aceitou separação.
Para mim, a maior evolução na conquista dos direitos das mulheres é a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe voz para as mulheres. Algo que ficava escondido entre quatro paredes, escancarou para a sociedade, para o sistema de justiça, para as delegacias, para o Judiciário e Ministério Público, e muitas mulheres passaram a ouvir a voz de outras mulheres. Eu estive por 15 anos nessa vida de violência doméstica. Ele bateu minha cabeça na parede o tempo todo dizendo que ia me matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Arrombou meu escritório, me espancou lá dentro, várias ameaças com arma. Quando o abusador ele não tem mais domínio sobre você, ele vai te atingir de 3 formas. Ou a parte financeira, ou através dos filhos, ou através de difamação. Baixa estima, dependência psicológica, medo, e também que eu tinha uma criança pequena. Então eu pensava, para onde que eu vou com esse menino, com essa criança pequena? Pegou canivete e me furou aqui, né? Me cortou, né? Ou eu fui pra lá na minha vizinha, ele foi lá, entrou lá dentro com tudo e começou a me dar murro aqui. Eu caí. Aí ele começou a me socar e eu pedindo pro marido da vizinha tirar ele de cima de mim. Não seu vizinho ou alguém que diz, coitadinho dele, coitado, tá sofrendo muito, tá sofrendo por amor. Foi ele mesmo que fez isso. Então a pessoa duvida, porque na verdade você, quando mantém o matrimônio, você não quer mostrar para a sociedade que você vive um relacionamento destrutivo. Eu não contava também para minha família, porque eu tinha um pouco de vergonha. Em nenhum momento eu pensei que alguém pudesse me ajudar. Ela está tão fraca, fisicamente, psicologicamente, que se ela romper, denunciar, ela tem medo de morrer, ela tem vergonha, ela tem um sentimento de frustração muito grande e ela não tem forças, muitas vezes, para pedir ajuda. A pessoa é violenta com você, mas você me fez explodir. A culpa é sua, você me fez perder o controle. Ele reverte a situação. Você levou esse castigo porque você mereceu. E a imprensa, sempre que ia me tomar algum depoimento meu, né, eu ia responder alguma coisa, eles quase sempre perguntavam o que foi que você fez para merecer esse tiro. E aí eu passei 19 anos lutando por justiça. Então a lei foi inaugurada, foi lançada, foi criada e aprovada por unanimidade no Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Foi batizada com o meu nome como uma homenagem simbólica, que foi o meu caso que desencadeou toda essa história. Não quero mais esse cara na minha frente. Por que as mulheres e meninas não enxergam a violência? Porque se associa a violência com a agressão física, com soco no olho. Mas, na verdade, a violência é um caminho de se controlar, isolar e dominar uma mulher. E esses atos de controle, eles são percebidos como se fosse um cuidado, um gesto de amor. Aquele sentimento do cuidar de você, é um sentimento ótimo que a gente sonha. E ele falou que nunca mais ia acontecer aquilo, que flor, me dava presente, me dava joias, me dava um monte de coisa. Eu até acreditei que ele tinha mudado mesmo. Eu falei, príncipe encantado da minha vida. Só que aí é um período. De repente você fala assim, nossa, o que aconteceu com aquele homem? Então ele começa a virar aquele monstro, aí você fala, nossa, o monstro, né, revelou, tem a recaída de novo, que é a agressão de novo, que aí você volta a sentir um lixo novamente. No momento que ela percebe, ela assume para si, a segunda fase, ela assume para si a responsabilidade de mudança. É tão legal, é tão bom esse relacionamento. Por que é legal, é bom? Porque é como uma droga. Momentos de euforia, de felicidade, aí aquele momento de discussão, de briga, aí vem a crise, você fica deprimida, a abstinência, aí você vem de novo com aquele alimento que é a euforia, que é o momento de felicidade, a lua de mel. Então a mulher está nesse ciclo da violência, que é um vício também. É sua, você que pediu! Os contos de fada, a mulher vive em razão de um príncipe, vive em razão de um homem. É uma ideia de que a mulher, a garota, a jovem, ela tem um poder mágico de transformação. Qualquer fera pode virar príncipe, qualquer sapo pode virar príncipe. Quando, na verdade, sapo é sapo, fera é fera.
O feminicídio existe desde sempre. A tipificação da morte de mulher pelo fato de ser mulher, pela condição do sexo feminino, que foi introduzida no nosso direito penal brasileiro em 2015. Esse crime, sabe? Ele pesa muito por isso também. Não foi um estranho. Ele era o nosso amigo de infância. A mãe dele, todos os domingos, passava pela casa da minha mãe para ir para missa juntas. Até aquele dia. Eles já tinham se separado, mas ele estava querendo voltar, insistindo, e ela não queria mais. E aí ela pede a medida protetiva. A medida protetiva, ela é uma medida cautelar de urgência, que a gente chama, tecnicamente falando, prevista pela Lei Maria da Penha, em que você possibilita a vítima de uma violência, seja doméstica ou familiar, e qualquer tipo de violência, não só a física, mas pode ser a psicológica, a patrimonial, a sexual, você permite à vítima que ela, de alguma forma, o agressor se afaste dela. O motivo maior para eu ter tomado essa atitude, fazer o boletim de ocorrência, a gente tem pavor disso. Eu pensava assim, eu vou fazer o boletim agora que vai acontecer a coisa, por conta das ameaças que a gente recebe. Então assim, eu fui, o advogado que me orientou, e ele estava defendendo uma causa de um assassino, na verdade, que matou a esposa. E ele me mostrou a foto dela e falou, você quer ser essa mulher? Hoje ela não pode mais se defender. Ela não pode sair de casa porque ela está morta. A Sandra foi vítima de feminicídio, foi no dia 16 de abril de 2016. Foi aqui em São Paulo, no Tatuapé. Depois da medida protetiva, eles ficam afastados uns 6 meses e ela volta a permitir que ele vá no apartamento, mas por conta da criança. E ele assassinou ela na frente do filho. Pensei comigo, eu falei, eu não quero ser essa mulher. Não quero ser essa vítima. E aí ele entrou com a medida protetiva. De todas as mortes registradas no estado de São Paulo, 97% dos feminicídios tentados ou consumados envolviam situações sem medida protetiva. Estatisticamente, numericamente, romper o silêncio salva. Até porque o descumprimento da medida protetiva é crime atualmente. Então, a partir do momento que esse homem descumpre a medida protetiva, ele cometeu um crime, ele é preso em flagrante. Foi assim que eu consegui me libertar disso. Todas as mulheres sofrem violência. Há um índice maior com as mulheres negras, porque elas têm menos oportunidades, menos acesso e um duplo preconceito. O aplicativo Salve Maria foi resultado do feminicídio. Pensamos, bem, a única forma da gente ingressar numa casa, a polícia, é em flagrante delito, ou então por ordem judicial. Em flagrante delito ou por ordem judicial, a mulher já estava morta. E no botão do pânico chama mesmo a polícia e a viatura se desloca até o local em flagrante delito. E o botão denúncia. Chama a polícia civil, a própria mulher pode chamar e registram a ocorrência. O aplicativo SOS Mulher e o Botão do Pânico foram criados pelo estado de São Paulo, só que para que ela tenha essa possibilidade do Botão do Pânico, ela precisa ter uma medida protetiva deferida. Estamos protegendo nossas mulheres, mas de um tempo para cá eu comecei a fazer um trabalho preventivo com essas mulheres. Não fiquem nos relacionamentos abusivos. Qual que é a maior proteção da mulher? É ela sair logo de um relacionamento abusivo. A violência contra a mulher, ela envolve algumas noções. A mulher não é culpada pela violência que sofre. Ela não escolhe um homem violento, porque nenhum agressor é violento desde o início. O Raí, ele era um excelente pai, ele era muito presente na vida do filho dele, ele cuidava, todo mundo que vivia com eles poderia perceber isso. Eu preciso achar o Raí, porque ele não pode ter feito isso.
O Lucas só sabia falar isso. Papai matou a mamãe, tia Lu. Papai matou a mamãe e foi embora. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive and keep on surviving. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. Quando o telefone tocava, ele falava, deixa que eu atendo, que pode ser a minha mãe. Quando a campainha tocava, ele falava, deixa que eu abro a porta, porque é a minha mãe. Em alguns momentos ele sonha, ele fala que vê a mãe dentro do sangue, que a mãe veio falar com ele. Os filhos também são vítimas da violência. Crianças que presenciam violência contra a mãe também sofrem com essa violência. O Lucas estava no quarto ao lado. E quando ele diz que viu o pai batendo na mãe, chutando e dizendo que ela não ia poder falar mais, ele viu a cena. Em momento nenhum ele me disse que teria dito ao filho que tinha matado a mãe. Ele falou alguma coisa, o papai fez alguma coisa errada, ou o papai fez uma bobagem, mas fica aqui, você vai ficar com a vizinha. A vizinha chegou até o Lucas na porta, ele disse, meu pai matou minha mãe, vamos lá ver. Ele já tinha sumido. Isso demonstra realmente que se tivesse havido uma legítima defesa, ele teria sido o primeiro a ficar no local e tentar então fazer valer essa tese. Ele próprio poderia ter acionado a polícia e dito, olha, me defendi. Ele chegou por volta das 7 e pouco da manhã, ela realmente estava dormindo, ele ingressou no quarto do casal e ele começou a fazer uma mala, pegar a toalha para ele se trocar, tinha passado a noite trabalhando, né? Ela acordou e falou, onde você vai? Ou o que você está fazendo? Falou, não, eu vou na chácara, mencionou o nome do amigo da família, vou na chácara de fulano, vou levar o nosso filho. A perícia passou, saiu do apartamento, com a faca na mão. O fato dele estar com a faca já demonstra que, no ponto de vista da acusação, que já havia uma intenção de praticar o delito, ou seja, quando ele se dirige até o apartamento, ele já vai com a intenção de matá-la. Ele a matou com facadas, a faca em que ele trabalhava. Ele trabalhava vendendo churrasco grego na 25 de março. O feminicídio há uma intencionalidade adicional. Vai além da vontade de matar. A quantidade de golpes. Eu poderia matar aquela mulher com 4 golpes, por que 27? Muitas pessoas dizem assim, foi o ódio. Não foi o ódio. Porque se tu colocas outros significantes vazios, lá por ocasião do julgamento, o que é que vai dizer a defesa? Não foi ódio, eu matei por amor. E ela, com a mão para trás, para impedir que ele fosse até o quarto do filho, para tentar evitar que ela o atacasse ou que fizesse alguma coisa, tentou desarmá-la. Primeiro abraçando-a, né? E nessa que ele a abraçou, apertou por trás, a faca cortou, fez um corte nas costas dela. A alegação dele foi que foi legítima defesa, que ela agrediu ele. Mas as condições que ela estava não foi de quem estava numa briga. Ele é maior que ela. E nesse que ele puxou a faca, que foi o corte no pescoço dela, que foi a causa da morte dela. Pela conversa da criança, de quando diz do que aconteceu, não foi alguém que estava brigando. Ela não se defendeu. Até porque a quantidade de hematomas que tinha no corpo dela, a quantidade de facadas. Pescoço,
costas, os 2 pulsos. E aí, portanto, seria improvável essa tese da legítima defesa, essa tese não vingou, essa tese acabou sendo derrubada. É aquela história do machismo, minha filha era mulher, se ela não ficasse com ele, não fica com ninguém, infelizmente. O pesadelo começou foi depois que eu resolvi me separar. Foi quando vieram as ameaças de morte. Violência contra a mulher, ela é estrutural, ela é histórica e cultural. Senhor Nelson Rodrigues, uma frase muito conhecida do senhor é que todas as mulheres gostam de apanhar. Aliás, só as normais, como o senhor diz. Bem, eu não concordo. Eu já apanhei e não gostei. Eu, como defensora da mulher brasileira, pergunto ao senhor, o senhor acha que nós mulheres, aqui no Brasil, já estamos, vamos dizer, equiparadas com os homens? Já acabou o machismo brasileiro? Desde o paraíso e antes do paraíso, 40 anos antes do nada, a mulher já gostava de apanhar, o homem já batia, ouviu? Durante e através das encarnações sucessivas, até os nossos dias, gosta. Tem-se a falsa ideia de que o amor precisa ser um pouco violento, um pouco possessivo. É um mito do amor romântico violento, ainda presente em filmes, ainda presente em vários ambientes da mídia. Ele começa te elogiando, fala que você é bonita, no outro dia ele fala, você tava mais bonita ontem, por que não coloca uma roupa mais decente? Ah, você não pode ir de biquíni pra praia, você tem que ir de maiô, meu. Você não pode deixar a pessoa te controlar, obviamente. Porque isso é a base do relacionamento abusivo. A campanha Namoro Legal é um projeto que fala de violência sem nomear violência. E se você fala para uma pessoa apaixonada, uma pessoa num relacionamento sobre violência, a pessoa tende a achar que aquilo não lhe diz respeito. Então, namoro legal traz uma ideia positiva. São dicas de namoro, são 7 dicas que, na verdade, tratam dos 7 estágios de evolução de uma relação abusiva. Dica número 1. Confie na atitude, não nas palavras. Já está sendo trabalhada em escolas de norte a sul do nosso país, mas a ideia é que a cartilha ganhe vida própria. A gente é criada para ser dessa forma. Você vai aprender a cozinhar, vai aprender a passar, aprender a limpar a casa, porque o seu marido precisa. A sociedade ainda continua machista porque foi séculos assim e ainda é. Mas que mulher indigesta, merece um tijolo na testa. Esses comportamentos estão naturalizados, estão presentes na sociedade. Os índices mostram, por exemplo, que a maioria das pessoas é favorável à Lei Maria da Penha. A maioria das pessoas é contrária ao machismo, mas essas mesmas pessoas reproduzem comportamentos machistas, discriminação em relação às mulheres, julgamentos pela honra e outras condutas. Hoje eu reconheço que a culpa foi dos dois, tanto minha quanto dela, no meu ato de ser um pouco machista, de ser um cara que, tipo assim, gostaria de ter ela sempre em casa cuidando dos filhos. Eu e ela tivemos parcelas de culpa para que o relacionamento chegasse no ponto que chegou. Esses homens dos projetos de ressocialização do agressor, praticamente 67% são filhos da violência. Quem são os filhos da violência? Homens que viram seus pais batendo nas suas mães, homens que conviveram, quando criança, com uma violência intensa familiar e que não sabem e não conhecem o respeito. O projeto Tempo de Despertar é um programa de reeducação e ressocialização de homens que cometeram violência contra a mulher a partir da Lei Maria da Penha. A criação que você veio lá atrás, de não aceitar que a outra pessoa possa crescer profissionalmente, possa se igualar só por ser mulher. Ela me empurrou, aproveitou que eu estava com a faca, ela empurrou a faca, deferiu a faca na minha direção e pontilhou a mão. Esse foi o fato de eu estar aqui.
um homem apoia outro homem a quebrar o pacto do silêncio, o ciclo da violência e, principalmente, não ser mais omisso diante de uma violência praticada por um homem para uma mulher. Tive problemas quando criança referente à violência doméstica. Na hora que for agredir, na hora que a situação estiver ultrapassando de um certo limite, pensar, pô, meu filho pode estar vendo, meu filho pode fazer isso um dia. E ninguém quer ver um filho na situação de ir preso por conta de uma violência doméstica. Se você não quer para você, imagine para o seu filho. Quando eu fiquei sabendo do desaparecimento da Elisa e que as pessoas estavam procurando e já tinham encontrado o Bruninho e que eles falavam que ela poderia estar viva em algum lugar, eu tinha certeza que a minha filha estava morta. Na época dos 12, 13 anos dela, ela falava, mãe, o dia que eu tiver um filho, eu mato e morro, mas meu filho eu não deixo para trás. Então eu nunca tive dúvida que a minha filha, a qualquer momento, ela podia aparecer, porque ela jamais deixaria o filho. E aqui também é registro de tentativa de aborto. Olha, também está no boletim de ocorrência, porque você disse que ele queria que você abortasse, é isso? Quando ela faz um vídeo, que ela estava grávida de 5 meses, que o Bruno pega ela e com um revólver ameaça e faz ela tomar um remédio abortivo para que ela aborte o filho de 5 meses, ela também faz, na frente da delegacia, no Rio de Janeiro, ela faz um boletim de ocorrência contra ele. Falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. A mulher se empodera, a mulher denuncia, a mulher busca trabalho, busca educação, busca proteção. Porém, se o homem também não olhar para o seu próprio comportamento e não tiver uma perspectiva de mudança e desconstrução desse machismo, que se usa agora masculinidade tóxica, mas é o machismo que é o principal responsável pela violência contra a mulher, nós não vamos avançar na diminuição da violência. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher? Que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com a mulher, né, cara? Não tem jeito. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xará. Você acha agora que o Brasil inteiro sabe dessa história que você está contando? Seria uma coisa absurda da parte dele tentar qualquer coisa contra a sua vida, contra a vida do seu filho, porque ele seria o suspeito número 1, é isso? Com certeza. O ex-atleta foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio e também por cárcere privado do filho Bruninho. Eu não tenho o corpo da minha filha. Eu não sei o que fizeram com o corpo da minha filha. E a justiça fornece todos os benefícios que ele tem, a sensação de injustiça. Mas foi feita a justiça. Não foi feita a justiça. A soltura dele foi prematura. A nosso ver é de que ele não cumpriu ainda o prazo necessário que a legislação prevê, que são prazos no caso de crimes hediondos, são prazos de 2/5 da pena para progressão para o semiaberto. Depois de ser libertado, o atleta assinou contrato com o Boa Esporte de Minas Gerais, que disputa a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Um absurdo, é temerário, porque isso dá uma sensação de impunidade, de que a vida da mulher não vale nada. Uma pena de 4 anos, ela é exatamente igual a uma pena de um furto qualificado. Roubar, furtar, subtrair um bem no período noturno. Então você vai comparar a vida de uma mulher que foi retirada bruscamente com o furto de um automóvel. Há uma total inversão de valores, inclusive na nossa Constituição Federal, que está privilegiando o patrimônio à vida das mulheres. Ela fugiu preservando o filho e ela foi caçada como um bicho. E quando ela foi levada à morte, quando ela foi levada para ser executada junto com meu neto, isso é uma dor tremenda saber como foi que a minha filha morreu os últimos segundos de vida dela. Que ela estava deixando o filho à mercê das pessoas que queria dar um cabo
também na vida do filho. Como é que ela estava naquele momento? Eu acredito que deve ter sido dos piores segundos da vida dela, porque ela... Era um domingo normal, nós estávamos lá na casa da minha avó, e aí ela almoçou, ficamos lá a tarde toda. Ela foi embora, já era no início da tarde. Falou que no outro dia ela pegava minha mãe cedo, que minha mãe trabalhava com a gente. A Mércia não voltou. E aí começou a passar em todas as emissoras, aquilo ganhou mídia, ganhou repercussão. Ela almoçou com os parentes no dia 23 de maio. Cartazes e faixas pediam justiça. O Brasil inteiro assistiu, procurando. Aí a questão até chegar no pescador. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive and keep on surviving. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. Esse pescador, ele acabou entrando no provimento 32 de proteção às testemunhas. Ele não queria comparecer de jeito nenhum na delegacia desde então, até que eu consegui hoje, através da nossa investigação, chegar nesse pescador. Esse vulgo pescador foi cortar cabelo num salãozinho lá, vendo o noticiário, passando na televisão. Mércia Nakashima desapareceu no último dia 23 de maio. Contou pro barbeiro que viu jogar um carro na represa. Meu pai ia todo dia para Nazaré, até que ele conseguiu achar esse local onde o pescador descreveu. Foi muito difícil, demorou praticamente 18 dias, porque a represa de Nazaré é muito grande, espelho d'água de 200 km². Aos gritos de justiça, justiça, a multidão defendia a prisão e condenação do culpado ou culpados pelo crime. Mércia era uma menina brincalhona, profissional dedicada, era uma advogada, ela era uma professora. São as últimas imagens da advogada que morava com o pai em Guarulhos, na Grande São Paulo. A jovem saiu de casa e não foi mais vista. O principal suspeito é o ex-namorado dela, ex-policial e advogado Misael Bispo de Souza. Eu nunca estive em represa de Nazaré. O Misael aparece na delegacia com o boletim debaixo do braço e dizendo: vocês vão pagar por isso, vocês estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Como pai, a gente queria encontrar ela viva, mas com o tempo e tudo mais, infelizmente, encontramos ela afogada na represa. A pessoa com quem ela se relacionava acabou assassinando por não concordar com o fim do relacionamento. Ela falou que achava que não queria mais namorar comigo, tá? Então, eu falei pra ela: você vai embora, depois a gente conversa de cabeça fria. Achava que podia impor o que ele queria, mas a Mércia, particularmente, acredito que ela não aceitava essa imposição. Aí quando foi na semana seguinte, eu passei no escritório, ela havia fechado o escritório. Ela marcou um encontro amistoso com o Misael e ele se aproveitou dessa situação no local ermo e a baleou e depois a empurrou para dentro da represa, morrendo por asfixia. Às 19h30 ela estava na represa com uma pessoa onde o carro acabou sendo jogado na água. Ele estava pescando do outro lado. Nós tivemos provas técnicas objetivas, o rastreamento do seu automóvel, que desmentiu todo o seu itinerário neste dia. O rastreador do meu carro, ele tá com problema, eu acho que tem problema. O rastreamento dos seus telefones celulares, os vestígios arrecadados tanto do automóvel da Mércia, mas também e principalmente dos seus sapatos. A Mércia foi assassinada por ser mulher, por não aceitar um relacionamento e a pessoa não concordar, que ter aquele sentimento de posse, de que ou vai ser minha ou não vai ser de mais ninguém. Toda
No CRAV, a gente entende que a vítima não é apenas aquela pessoa que sofreu diretamente o dano. A gente entende que são vítimas que também sofreram indiretamente o dano. Eu tivesse uma chance, em algum momento da minha vida, de trazer ela de volta em troco da minha, eu daria. Hoje estaria com 36 anos, né? E continuamos lutando, né? No íntimo, continua a ferida aberta, não fecha nunca. O CRAV, a sigla CRAV, quer então dizer Centro de Referência e Apoio à Vítima. Ele é um programa aqui da Secretaria de Justiça que existe há mais de 21 anos oferecendo apoio a vítimas de violência com a especificidade de dar apoio a vítimas de crimes contra a vida. E o Lucas falava pra mim, por que o Raí fez isso? Nesses crimes especificamente, é o fato do medo dessa criança que testemunhou a mãe sendo morta pelo pai, acabe desenvolvendo algum instinto violento que possa muitas vezes fazer, ou quem sabe fazer, aquilo que o pai fez. E eu não sabia. Eu não sabia como lidar com isso. E eu sinto alívio. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr. Cada um tem que ser o que se sente feliz, né? Cadê meu celular? E ela, já que ela se sentia feliz como Larissa, a gente tinha que aceitar. Eu não quero ser mais Rodolfo, eu quero ser Larissa. Eu disse, como assim? Não, porque agora eu vou ser trans, eu sou trans. Eu não sei saber o que era trans. As mulheres trans, infelizmente, elas são as maiores vítimas por uma questão de dupla ou tripla vitimização, duplo ou triplo preconceito. O Brasil é um país ainda muito conservador que não aceita essa transgressão daquilo que é imposto, daquilo que é esperado daquela pessoa. Na primeira oportunidade que ela teve, ela veio aqui para São Paulo. Ela quis ajeitar a casa da minha mãe, né? Nana, quando eu começar a ganhar dinheiro também, eu vou ajudar em casa. Então eu acho que esse foi o motivo dela vir para São Paulo fazer programa. Jonatas Araújo dos Santos foi denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado, porque no dia 4 de maio de 2019, na Avenida Indianópolis, ele matou a pauladas Larissa, uma mulher trans que estava no local para fazer programas, era um local onde ela trabalhava, um meio que proporcionou intenso sofrimento, muito além do necessário para a causação do resultado morte. Ele parou, ela entrou no veículo dele e ela respondeu, na verdade, eu sou trans. Ele alega ter passado no local com a intenção de fazer um programa com a Larissa e que quando ele soube tratar-se de uma mulher transexual, ele decidiu cancelar o programa, não queria mais sair com ela. Ela meio que insistiu no programa e pediu para pegar uma bala. Ele recusou o programa, ela pegou a bala e acabou pegando o dinheiro que ele estava no console, perto das balas. Que ele sabia que estava correndo perigo ao ir cobrá-la, mas que mesmo assim ele decidiu cobrar, não suportaria o prejuízo e que foi com um pedaço de pau para se defender. Ele deu a ré no carro, chegou lá na frente e já veio preparado com um pedaço de pau. Então ele já vinha pronto para matar. Como é que ele estava com esse pau dentro do carro? Ninguém percebeu sua aproximação. No escuro da noite ele veio caminhando nas sombras. Ela foi para cima dele, a Larissa. E aí ele, para tentar afastar ela, ele deu uma paulada. A Larissa foi cruelmente espancada na cabeça, morta no local, morta correndo dele, não teve a menor chance de defesa. Existe uma qualificadora relativa ao feminicídio, matar-se uma mulher em situação de desprezo por aquela condição de mulher da vítima. A qualificadora significa um aumento da pena. Na verdade, a lei passa a combinar uma nova pena mínima e máxima. Ela sobe de 6 a 20 para 12 a 30. Era apenas um pobre que estava no chão. Não era o filho de um juiz, não era o filho de um doutor, não era o filho de um policial. Era apenas um travesti pobre que estava ali no chão. Como o primeiro policial falou, viado tem que morrer.
Por que viado tem que morrer? Não era um ser humano? A vida que ela escolheu não era fácil. Quem diz que a vida de travesti, de transsex é fácil, não é. A maldade de uma pessoa, o que incomoda uma outra pessoa que nada tem a ver com você, se ela se coloca ou se ela é uma pessoa trans, compartilha da sociedade da mesma forma que você, o que ela te incomoda? Por que você vai querer eliminar aquela pessoa da sociedade, do mundo? O que nós precisamos é colocar na cabeça das pessoas a quebra de preconceitos e a aceitação de que todo mundo tem o direito de ser o que eles querem ser e o que elas querem ser. A Bianca era uma moça de 19 anos, alegre, comunicativa. A Bianca foi assassinada pelo cunhado, o marido da minha outra filha. Ele assediava a Bianca o tempo inteiro. A partir do momento que ele percebeu que não existia essa possibilidade de uma forma amigável, ele passou a premeditar o crime. Ele quebrou a máquina de lavar roupa. Sob o argumento de que a máquina de lavar da casa da Daiane estava danificada, Sandro pediu para que a Daiane pedisse para a mãe, para a dona Marta, para utilizar a máquina da família lá na casa da dona Marta. Ele queria a chave, pediu a chave para mim e eu não quis dar a chave. A avó andava com a chave do portão no pescoço e ela se recusou a entregar a chave, se recusou veementemente. E o meu anjo de guarda já não combinava mesmo com o anjo de guarda dele, não. Porque tinha uma voz falando nos meus ouvidos. Porque se eu desse a chave, ela ia chorar lágrimas de sangue. Foi a mesma coisa de uma pedra preciosa, que era uma menina muito boa. A minha neta. É carinhosa. Boa com todo mundo, tadinha. Não fazia mal a ninguém. Era amorosa com todos. Ele lavou a roupa e fez a cópia do portão do fundo. Ele tentou agarrar a Bianca e ela tentou se safar. Ela desceu pelas escadas, o Sandro desceu na sequência, puxando seus cabelos, tinha tufos de cabelo ali na escada e conseguiu dominar a jovem na sala. Quando eu entrei na sala, foi a cena pior da vida que uma mãe pode ver. Vários objetos quebrados, então prova de que houve realmente forte luta corporal. Inúmeras lesões no corpo da Bianca, nos lábios, no abdômen, nos próprios dedos. Eu achei que ela tinha passado mal e tinha deitado no chão, de tão bem arrumadinha que ela estava. Eu cheguei, já fui balançando ela, captei ela, balançava. Morta na sala, asfixiada, Sandro colocou na boca de Bianca algumas sacolinhas de supermercado. Eu já gritei, faz 1 ano e 7 meses que eu estou gritando, para todos ouvirem, que sou inocente. Quando chegou o exame de DNA, aí chegou a polícia logo em seguida, já foi buscar ele para ser preso. Atendendo o convite do Sandro Dota, eu fui até Tremembé. Ele confessou que tinha matado a Bianca Consoli, mas não teria praticado o crime de estupro. Parece que mentir é mais fácil do que falar a verdade. Eu tirei a vida da Bianca Consoli, sim. Na época não havia o crime de feminicídio. Todavia, a mulher, quando ela ouve o crime de estupro, ela instintivamente condena, independentemente de se saber se aquele indivíduo realmente praticou estupro e se o crime houve. Eu e toda a equipe, nós optamos em tentar selecionar mais homens. Nunca senti atração nenhuma pela Bianca. Pelo contrário, o que eu sentia pela Bianca era a ira, a raiva. Eu achava ela metida. Eu cheguei a falar várias vezes pra Daiana. Falei, Daiana, sua irmã é uma menina nojenta.
É muito difícil você saber que você nunca mais vai ter ela ali, saber a forma que foi, saber que esse crápula estava do meu lado, dormia comigo, teve a capacidade, a coragem de fazer uma coisa dessa com ela. Porque pra mim ele não é gente. Pra mim ele é um monstro. Tirou a nossa vida, né? Ele tirou a nossa paz. Hoje ele ameaça a família, né? Ele tirou a nossa vida. Ele acabou com a gente, ele destruiu. Alguns anos depois, através de psicólogos, né, que as crianças, filhos da minha filha Dayana, não é filho dele, ter certeza, né, daquilo que a gente já tinha desconfiança, que ele também abusava das crianças. Valeu a pena denunciar? E é isso que eu pergunto para a sociedade brasileira. Eu, como promotora, digo, vale a pena lutar pelas mulheres. Mas nós também temos que mostrar o lado positivo de denunciar. Você pode se salvar denunciando. Tirar a vida de um ser humano, todo criminoso devia cumprir a pena máxima. A jornalista Sandra Gomide foi morta pelo ex-namorado Antônio Marcos Pimenta Neves, ex-diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo. Mesmo condenado a 15 anos de prisão pelo crime, ele continua em liberdade por decisão da Justiça. O que esperar do futuro? A mudança envolve reflexão, envolve consciência. As nossas mulheres, as nossas jovens entendam mecanismos de controle, entendam situações de risco, desnaturalizem condutas violentas ou de dominação, saibam impor limites. Se você não acreditar em si própria, quem vai acreditar em você? Eu quero saber dele perto de mim, jamais. Eu quero ele bem longe de mim. Eu sou muito feliz, de verdade. É muito gratificante, muito mesmo. Você saber que tem mulheres que estão se reerguendo também, depois disso tudo que passaram. É muito bacana. Porque a felicidade, ela não está longe, ela não é inalcançável, ela está aqui agora, sabe? É a gente que constrói a vida da gente, o roteiro da vida da gente.